óptico. Óculos, muito bem. Agora, Breno, Legal. por que você achou que a bússola era um instrumento óptico? Hein, Breno? Por Hã? que você achou que a bússola era um instrumento óptico? Não, é porque eu vi um vídeo, aí daí eu tinha pensado que o homem tinha falado, mas não. Eu viajei Ah, tá. bonito agora. Ai, Breno, isso é uma piada. Vamos lá. Ele falou lupa. Ele falou. Ah, tá. Entendi. Nossa, mas eu Basicamente, viajei ele Ah, pediu legal tem agora. tem o binóculo também. Tem binóculo, também muito bem. o Ele falou binóculo, na binóculo, a lupa. binóculo, muito bem. Isso aí mesmo. Ó, então vamos lá. No vídeo que eu passei para vocês, ele explica certinho todos os nomes, né, dos órgãos aqui do olho, o que é o cristalino, o que é a córnea, o que é a pupila, o que é a retina, o que é o nervo óptico. Vocês viram tudo isso aqui no vídeo, né? Vocês já viram como é uma cirurgia no olho? Transplante, acho que é de córnea. Uma vez eu vi uma cirurgia, cara, dá muita agonia, cortando o olho. Eu já vi, eu acho que se não me engano era de catarata só. Tem umas cirurgias muito assim, sei lá. Ó, então vamos lá. O nosso olho, ele também é um instrumento óptico, tá? E ele se comporta como se fosse uma lente, tá? O que tem um comportamento parecido com a lente? É esse órgão aqui, ó. Não sei se é órgão que fala, mas é o cristalino. O cristalino, que é toda essa parte aqui, ó, ele se comporta como uma lente, até ele parece uma lente, né? Antes de responder. A pupila é o centro do nosso olho, né? O que acontece com a pupila? Quando você tem lugares mais escuros, a pupila dilata. Por que ela dilata? É como se ele precisasse uma abertura maior para poder receber mais luz. Como tem pouca luz em ambientes escuros, ela aumenta, a pupila é dilatada para receber a maior quantidade de luz para ela poder enxergar. Ela faz uma força para poder enxergar. Já quando você está no ambiente claro, essa pupila diminui de tamanho, porque ela recebe bastante quantidade de luz, né? Então a pupila dilatada é quando você está em lugares, ambientes mais escuros e você não consegue enxergar. Ó. É o miolinho do olho. A íris, que fica em volta da pupila, é o que dá a cor aos nossos olhos, né? Quando o olho é preto, você quase não consegue diferenciar a íris da pupila. Você tem que ficar bem perto assim, da pessoa para ver. Mas quando a pessoa tem olho claro, você vê a pupila pretinha e a íris ao redor, né? Que é o que dá beleza aos nossos olhos, é a íris. Até o nome dela é bonita, íris. Ó. Esses músculos ciliares, aqui, ó, que tá falando aqui no canto, cadê, ó? Músculos ciliares, que são esses daqui, ó. Eles têm a função de, como eu disse que o cristalino ele se parece com uma lente, então já vou explicar para vocês que esse cristalino ele aumenta e diminui de tamanho, dependendo de onde você quer enxergar. Então esses músculos ciliares, eles têm a função de contrair e expandir quando você quer mudar o foco. Por exemplo, eu estou indo olhando para aquela lâmpada. Se eu olhar para um objeto aqui mais próximo, então esse músculo ciliar ele faz a acomodação visual, que eu vou explicar para vocês já, tá? Mas ele ajuda o cristalino a se movimentar, os músculos ciliares. A retina, que é essa parte aqui de trás, ó, do olho, quando nós enxergamos a imagem projetada do nosso olho, ela vem aqui para a retina, tá? Quando ela vem para a retina, o nervo óptico ele tem a função de levar essa informação da imagem que foi formada na retina para o nosso cérebro, tá? Uma informação interessante é que quando nós enxergamos os objetos, nós vemos tudo de ponta cabeça. A imagem que é formada dentro do nosso olho é uma imagem de ponta cabeça. Mas por que a gente não vê tudo de ponta cabeça então? Porque o nosso cérebro ele desinverte. Mas a imagem que é formada no fundo da retina do nosso olho é uma imagem invertida, sempre, tá?
Os cones e bastonetes, tá? Que são essas células aqui, ó, que estão dentro dos nossos olhos, eles têm a função de identificar as cores, tá? Os bastonetes, que são esses aqui, ó, eles enxergam as cores mais escuras, mais acinzentadas. Já os cones, eles são menores quantidades, mas os cones, eles têm a função de ver as cores coloridas, não as cores mais claras, né? Então, vamos supor, nós temos 3 tipos de cones, né? Nós temos os cones, um cone que vai enxergar o vermelho, o alaranjado e o amarelo. O outro cone vai enxergar VAA, V, verde, anil e violeta. E vai ter um outro que vai enxergar o amarelo, o verde ali para o meio, né? Dividindo as cores do arco-íris. Ele é dividido. Então, os cones, eles vão ser divididos nessas cores do arco-íris. Então, os cones têm a função de captar as cores coloridas, vamos dizer assim, e os bastonetes, eles levam as cores mais acinzentadas, o preto, o cinza, o branco, tá? As cores mais amorfas, vamos dizer assim. Então, essas células, ela tem a função de ajudar a levar a informação das cores para o nosso cérebro. Quem é daltônico tem problema nos cones. Nos cones bastonetes, porque eles não conseguem identificar a cor exata, né? O daltônico, ele não consegue identificar que essa cadeira é verde, que essa camiseta é preta, que esse notebook é branco, né? Então o daltônico, ele tem um problema dentro dos seus cones e bastonetes. Então vamos lá, ó. Pessoal, tô falando muito rápido, pessoal de casa? Não, tá tranquilo. Tá tudo bem. Eu tô meio que rápido para poder. Nós perdemos muito tempo no começo, então quero perder o atraso. Vamos lá então, ó. Muita atenção que agora essa parte é bem interessante. Eu não sou oftalmologista, tá? Eu sou engenheiro civil, bem distante do que um oftalmologista trabalha. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças do olho, tá? No ponto de vista físico. Em ótica, o estudo do olho humano é feito com base em um modelo denominado olho reduzido. Trata-se de um modelo simplificado com o objetivo de descrever a trajetória dos raios luminosos e a formação das imagens. Nesse modelo, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo são vistos como... Oi? Como uma lente bioconvexa, convergente, que conjuga uma imagem real, invertida e menor que o objeto, que é projetado na retina, no fundo do olho, a uma distância de 2 centímetros aproximadamente. Então, ó, aqui está o nosso cristalino, que é o que vai fazer, ó. Olha que interessante, ó. Aonde está o cristalino que o raio de luz sofre a refração. Então, a imagem que está aqui direita, ó, esse objeto, onde que ele é formado essa imagem? No fundo do nosso olho, que é a retina, que vai servir do anteparo, que é onde a imagem vai ser projetada. Então, a retina é como se fosse o anteparo. E o cristalino, ele funciona como se fosse uma lente convergente. A distância do cristalino até onde a imagem é formada é de 2 centímetros. Para uma pessoa hemértrope, tá? Uma pessoa normal, que não tem problema de visão. Você tem o quê? Que tipo de problema você tem? Eu vou falar. Em condições normais, olho hemétrope, que a gente chama, quando não tem nenhum problema de visão, nós podemos observar objetos situados desde uma distância média convencional de 25 centímetros até o infinito. Então, o que quer dizer? Pessoas normais, quem não usa óculos, todo mundo, quem não usa óculos, pega um objeto e coloca a uma distância de 25 centímetros do olho. Você só consegue enxergar nessa distância de 25 centímetros. Por quê? Se você trouxer mais perto, começa a ficar embaçado. Começa a ficar embaçado porque você perde o foco. Então, para uma pessoa normal, uma pessoa normal que não tem problema visual, tá? Uma pessoa, um olho hemétrope, que a gente chama. Você consegue
observar objetos uma distância mínima de 25 centímetros para frente. No meu caso, eu enxergo de 25 até onde meu olho alcançar. Eu não tenho problema nenhum de visão. Já quem tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, são doenças do olho, né? Isso não é comum. Eu vou explicar depois essas doenças mais especificamente, tá? Nesse processo, o cristalino, tá? O cristalino, que é como se fosse a lente, ele é flexível. Então, é o que nós chamamos de acomodação visual, tá? Por quê? O cristalino, ele é uma lente. Se eu estou olhando o Arthur, ele vai estar numa posição, certo? Vocês estão vendo eu aqui na minha mão, fazendo a caretinha com a minha mão? Ou não? Ou vocês estão vendo a apostila? Vou tirar da apostila. Foca só na minha câmera agora, ó. Assim não. Ó, vocês estão vendo a minha mão? Sim. Ainda não. Olha Eu que tô. legalzinha. O nosso cristalino, ele tem esse formato, certo? Quando você está enxergando objetos muito próximos, o que acontece? Ele tem que diminuir o raio. Sai daqui, menino. Diminui o raio. Então ele faz uma acomodação visual. Ele faz isso aqui, ó. Ele aumenta o tamanho, ele vai acomodar. É como se fosse a lente de uma câmera quando ela pega o foco, tá? Então o cristalino, ele tem essa função também. Ele é flexível. Então, como ele está enxergando longas distâncias, ele está nessa posição. Quanto mais próximo o objeto está do meu olho, ele vai diminuindo o raio dele, porque o objeto vai estar mais próximo do meu olho, tá? Então, quanto mais ele vai fazendo essa acomodação visual. Então, o nosso olho, o nosso cristalino, ele funciona como se fosse uma lente de uma câmera. Ele focaliza o que eu quero. Se eu estou observando esse ar-condicionado que está mais longe, ele está assim. Se eu olho aqui para minha mão, ele abre mais o cristalino, ó. Ele diminui o raio, porque o meu foco vai ser olhar aqui na frente. Então eu consigo focalizar aonde eu quiser. E o meu cristalino tem essa função de fazer esse foco. Então a acomodação visual é esse processo que o cristalino tem de ser flexível, tá? Entenderam ou não? Eu entendi. Muito bem. Só se você matar alguém pra ter, né? Não, mas eu acho que já Mas tem vão criar. câmeras que tentam imitar a tecnologia do olho humano. Já tem Oi? algumas, mas já tem algumas câmeras que tentam imitar o funcionamento do olho humano para focar melhor nas coisas. Ah, é? Não vi isso aí, não. Eles estão tentando. A Lohana falou que tá tendo tem as câmeras que estão com uma tecnologia tão avançada que elas querem imitar um olho humano. E é tão engraçado, né, gente, que tipo assim, Deus é tão perfeito que, por exemplo, quando você faz uma viagem, você vê uma paisagem linda, maravilhosa. Quando você vê a foto, é bonito, mas não é aquela sensação que parece que quando você viu lá. É Por muito mais que você perfeito. tirou foto olha. do lugar, o que você vê não está perto daquela foto que você tira. A gente tem o costume de tirar foto para lembrar, tem as lembranças daquele lugar bonito que a gente visitou, que a gente conheceu. Mas você vê o lugar e você vê uma foto do lugar, não é a mesma coisa, né? Parece que o nosso olho ele tem uma tecnologia assim tão avançada que é inexplicável, né? A nossa visão. Né? Então, assim, Deus é perfeito, realmente. Ó, então continuando aqui. Nesse processo, o cristalino, que é constituído de um material flexível, tem sua curvatura alterada pelos músculos ciliares. Então, como eu disse para vocês, ó, mas que saco. Quando o cristalino ele está observando objetos mais longos, ele tem esse formato aqui, ó, tá? Ele tem uma curvatura mais um raio maior, tá? Ó. Se a gente fosse fazer o prolongamento desse cristalino, seria assim. Se ele está olhando muito próximo, o raio dele é menor, certo? Então você pode ver que eu diminui o raio, ó, porque o foco dele vai estar aqui mais próximo do olho. Então o cristalino ele tem a função de movimentar, enxergar e focalizar onde você quiser. Para objetos situados a uma distância considerada Professor? infinita do olho... Oi? Você não voltou a apresentar, eu acho.
Ah, é verdade. Gravar eu coloquei. Desculpa, eu fiz desenho aqui do meu... Como é que chama? Do meu cristalino, vocês não viram, né? Mas esse aqui é o meu cristalino. Para objetos situados a uma distância considerada infinita do olho, denominada de ponto remoto, os músculos ciliares estão relaxados e o foco imagem da lente convergente, que é o nosso cristalino, encontra-se exatamente sobre a retina. Então, o ponto que você consegue enxergar, a maior distância que você consegue enxergar, nós chamamos de ponto remoto, tá? Que é a maior distância que você consegue enxergar. É o ponto remoto, PR. Já o ponto próximo é a menor distância que você consegue enxergar. E isso para quem não tem problema de visão. No caso, eu não tenho. Eu sou uma pessoa emétrope. Então, eu consigo enxergar uma distância mínima de 25 centímetros do meu olho, que eu vou chamar de ponto próximo, que é a menor distância que eu consigo enxergar com a imagem nítida. Se eu colocar o objeto a 23 centímetros de distância, eu vou perder a nitidez. Eu não consigo enxergar esse objeto mais. Olhando para a caneta, ó, conforme eu vou aproximando, ela vai perdendo o foco, certo? Então, o ponto próximo é 25 centímetros do olho e o ponto remoto é a máxima distância que você consegue enxergar. Isso uma pessoa que não tem problema de visão, tá? Agora, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as doenças do olho, certo? Tá, anomalias da visão. Anomalias da visão são os problemas de visão que nós podemos ter, que nós chamamos também de ametropias, que são as doenças do olho. Quais são as doenças mais comuns? Miopia e hipermetropia. Depois nós temos o astigmatismo, a presbiopia e o daltonismo. Então essas são as ametropias mais comuns. Tem alguém aqui na turma que tem miopia? Eu tenho 5 Tem graus. Eu miopia, também Lohana? tenho. Você tem, Letícia? Eu tô O aqui. que acontece tenho. então com a visão de vocês? Explica para nós. A gente não consegue enxergar objetos que estão muito longe, eles ficam desfocados se não tiver auxílio de um óculos. Muito bem. Exatamente. É isso aí. Então, quem tem miopia não consegue enxergar objetos que estão longe e consegue enxergar de objetos mais próximos. Então, quem é míope consegue enxergar objetos na distância menor que o ponto próximo, de 25 centímetros. Professor, Oi? quem é míope, quando tá mais ou menos a um palmo assim do olho já começa a embaçar, dependendo assim do grau, né? Depende do grau da pessoa, né? Cada um tem Por isso que vem a lente para corrigir, tá? No meu Vocês caso, vão um palmo aprender do olho a calcular qual que é o grau da lente que vocês vão usar. Olha que interessante. Quem quer fazer medicina acha que não vai envolver física, né? Agora estamos falando de visão. O próximo conteúdo vamos falar de audição. Então quem quiser fazer medicina, aprende isso. Então quem é míope não enxerga de longe, mas consegue enxergar quem está perto. Então olha que interessante, ó. Quem é míope, por que tem miopia? Por que as pessoas têm miopia? É como se o olho ele fosse mais alongado que o normal. O olho é mais comprido, tá? Um olho normal de uma pessoa métrope, ele tem esse formato aqui. Quem é míope tem um alongamento no olho, tá vendo aqui, ó? O olho é mais alongado. Então, o que acontece quando a pessoa tem miopia? Quando você observa um objeto de longe, esse objeto, ele é formado na frente da retina. Ele não é formado aqui na retina, ó. É como se esse objeto estivesse na frente. Por quê? Porque o olho ele é maior do que ele deve ser. Então, a imagem que você está enxergando não vai estar na retina. Ela vai estar à frente da retina. Por isso que você enxerga objetos só mais próximos e não a longas distâncias. Então, o que a lente faz? Por que vocês usam óculos, quem tem miopia? Porque a lente faz a correção nos raios luminosos e faz com que a imagem seja formada aqui na retina, como de fato deveria ser. Tá? Professor, Oi? sabe por que, tipo, ao longo do tempo vai aumentando cada vez o grau de quem é míope, até que com mais ou menos 20, 21 anos estabiliza?
Porque até ali o seu olho não para de crescer. Então, cada vez ele vai ficar maior, seu grau vai aumentando. Eu sou que o meu médico me Isso, muito bem. Muito bom, Lohana, é assim mesmo. Realmente, cada vez você vai aumentando. Tá? Então, quem é míope, ó, quais são as características da miopia? A pessoa não enxerga de longe, enxerga de perto. E isso acontece porque há um alongamento do olho. Em vez da imagem ser formada na retina, ela é formada na frente da retina. Por isso que você enxerga objetos mais próximos, não objetos muito longos, né? Muito longes. Então você usa a lente para fazer essa correção. Então, quando a pessoa normal olha, ó, vamos ler aqui essa introdução que é interessante, ó. O olho de uma pessoa míope apresenta dificuldade para focalizar objetos distantes, pois as imagens sofrem sensível perda de nitidez. Isso significa dizer que o ponto remoto, ou seja, o máximo que você consegue enxergar, deixa de ser infinito e passa a se localizar a uma distância finita. Então, por exemplo, eu que sou emétrope, eu enxergo longe. A Lohana, que tem miopia, ela não enxerga de longe. Ela tem uma distância X aqui que ela enxerga. Passou dessa distância, ela não enxerga mais. E dependendo dessa distância que ela enxerga, que você faz isso lá no exame do oftalmologista, que vai ser o grau da sua lente. E aí você consegue calcular quantos graus você precisa usar. Então isso significa dizer que o ponto remoto deixa de ser infinito e passa a se localizar a uma distância finita do olho. Então você tem um limite, você não enxerga mais o infinito. Então olha como é que fica. Ó, quem tem a visão normal enxerga a pessoa nítida. O míope enxerga tudo embaçado se está de longe. Então a miopia ocorre normalmente em razão de um alongamento do globo ocular. Isso faz com que a imagem do olho míope se forme aquém da retina, ou seja, na frente da retina. Então, para pessoas que têm miopia, qual seria a melhor lente indicada? Divergente ou Divergente. convergente? Divergente. Por que divergente? Para abrir o raio de luz, né? Então, quando ele abre o raio de luz, quando vai convergir, quando ele passar pelo cristalino, quando ele sofreu o desvio, a imagem vai ser formada no fundo da retina. Então, para quem é míope, geralmente os óculos de quem é míope, eles são mais fundo de garrafa, né? Vocês já perceberam? Eles são mais grossos. Por quê? São lentes de bordas grossas, lentes divergentes, tá? Então, como é que funciona? Ó, quando você coloca a lente, ó, aqui é uma lente divergente. O que acontece? O raio de luz ele passa pela lente, ó, e ele converge, ele abre. Quando ele entra no cristalino, o cristalino ele funciona como uma lente. O cristalino funciona como se fosse uma lente convergente. Daí, como você alongou os raios de luz aqui por conta da lente divergente, quando o raio de luz passar pelo cristalino, ele vai convergir lá no fundo da sua retina. E aí você vai enxergar corretamente. Você vai fazer uma correção na sua visão. Olha que interessante. Então, resumindo, quem é míope não enxerga longas distâncias e ele tem que usar uma lente divergente. Certo? Entenderam? Tá. E agora, como é que eu calculo ao grau, a convergência dessa pessoa com miopia? Ou seja, quantos graus a Lohana vai ter que usar? Quantos graus ela tem no óculos dela? Como que a gente faz para calcular isso? Ó, para determinar a convergência da lente divergente a ser utilizada pela pessoa míope, basta lembrar que, para um objeto no infinito, a lente conjuga uma imagem no ponto remoto. Assim, de acordo com a equação dos pontos conjugados, nós sabemos que a convergência é igual a 1 sobre foco, não é? Então, a convergência, ela pode ser escrita como? Não é 1 sobre o foco? Aqui, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', não é isso? Então, isso aqui é a convergência, não é? Que é o C, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O P, que é a distância do objeto, o correto para ela ser é uma distância infinita. Só que o míope ele tem um limite para enxergar. Entendeu? Então, menos, qual que é a distância da imagem?
é o ponto remoto do míope, que é a distância que você consegue enxergar. Então, por exemplo, se eu colocar um objeto da Lohana a uma distância de 2 metros, por exemplo, até 2 metros ela enxerga. Passando de 2 metros ela não enxerga. Como que eu consigo calcular a lente para a Lohana? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. A convergência é igual a menos 1 sobre ponto remoto do míope, que é a máxima distância que o míope consegue enxergar. Daí você sabe quantos graus você vai ter que utilizar, tá? Por que tem sinal negativo? Alguém sabe me dizer? Porque a lente divergente, o foco é negativo, algo desse tipo, Muito não é? bem, parabéns, Lohana. Então, olha só que interessante, ó. Olha esse exemplo. Em uma consulta, um oftalmologista constatou que uma pessoa apresentava miopia, igualmente nos 2 olhos, e receitou lentes divergentes, de menos meio ou menos meio grau, né? Menos porque é uma lente divergente. Qual a distância máxima que essa pessoa consegue enxergar sem a ajuda dos óculos? Então, como nós sabemos para calcular a distância, a convergência, nós sabemos que a convergência, como o médico receitou, é menos meio, igual 1 sobre o ponto remoto do míope, que é a máxima distância que uma pessoa míope consegue enxergar, que é o que eu quero descobrir, né? Então, isso quer dizer o quê? Que para uma pessoa que enxerga um objeto a uma distância de 2 metros, ele precisa de uma lente de 2 graus. Ou de meio grau, desculpa. Então, quem usa uma lente divergente de meio grau enxerga objetos até 2 metros de distância. Então, geralmente, o míope ele não consegue enxergar nem 2 metros de distância, né? Eu não sei como é que é você, Lohana, No Letícia, meu aí, caso, míope. Deve eu enxergar acabei de menos fazer a ainda. conta. Eu fiz usando o meu grau para descobrir quanto que é o ponto remoto, deu 0,2 metros. Então, você enxerga Isso. só 20 centímetros. Sim, e é bem isso mesmo, eu acabei de testar aqui com o caderno. Enxerga muito próximo mesmo. Então, você tem um grau bem elevado. Né? É bem interessante isso aqui. Oi? Vou nem comentar. Hipermetropia. O que vocês acham que é hipermetropia? Quem tem hipermetropia? É a Alguém da sala dificuldade de tem? chegar de perto? O Arthur. Tem hipermetropia, Arthur? Então você enxerga. Mas você não sabe o que você está enxergando, rapaz? Hipermetropia não é dificuldade para enxergar de perto? Isso. No caso, o Arthur, ele não sabe o que ele enxerga, né? Mas ele não enxerga de perto, ele enxerga só de longe. Por isso que quem tem hipermetropia quando não está com óculos, geralmente, quando vai ler alguma coisa, ele afasta. Geralmente o pessoal mais velho, né? Já vou falar delas. Eles afastam o celular para poder enxergar. Por quê? Porque quem tem hipermetropia é o inverso da miopia. Ele não enxerga próximo, ele enxerga de longe. O míope enxerga perto, mas enxerga longe. O hipermétrope, ele não enxerga de perto, mas enxerga a longa distância. Por isso que a pessoa tem essa mania de afastar, tá? Então, quem tem hipermetropia é o contrário. Eu falei que quem tem miopia é um alongamento do olho, não é? Já o hipermétrope é um olho menor. Ele é menor do que o normal. Então, a sua imagem é formada depois da retina. Olha aqui no exemplo da apostila de vocês, ó. O olho de quem tem hipermetropia, olha onde é formada a imagem. A sua retina está aqui, ó. Olha onde foi formada a imagem. Isso acontece por quê? Porque o olho é menor que o normal. É um encurtamento do globo ocular. Então, que tipo de lente que eu tenho que usar nesse caso? Convergente. Lentes convergentes, né? Muito bem. Muito bem, lentes convergentes. Então, o que acontece? O hipermétrope, ele enxerga de longe e não enxerga de perto. Então, ele tem que colocar uma lente convergente, por quê? A lente convergente vai fazer com que os raios de luz que vão chegar aqui, ó, eles vão convergir para o cristalino. Quando eles convergir para o cristalino, eles vão bater aqui na retina no lugar correto dela, tá? Então, resumindo, hipermetropia. Hipermetropia não enxerga de perto, enxerga de longe. Precisa de uma lente convergente.
Tá, continuando. Como que o Arthur, então, calcula a lente que ele vai usar? Com essa fórmula aqui, ó. Por quê? Partindo do mesmo pressuposto lá da convergência, o hipermétrope, ele enxerga distâncias maiores que o ponto próximo. Então, qual que é o ponto próximo? Não é 0,25? Então, no mínimo que ele tem que colocar um objeto, é da distância de 0,25 para frente ele enxerga, para próximo ele não enxerga. Então, 1 dividido por 0,25 dá quanto? 4. Menos 1 sobre ponto próximo do hipermétrico. Tá? Porque é o máximo que ele quer que enxergar. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem outro exemplo da lente. Ó. Uma pessoa, para ler o jornal, precisa colocá-lo a 50 centímetros de distância de seus olhos. Determine a convergência das lentes convergentes dos óculos dessa pessoa para que ela consiga ler o jornal nas condições normais, ou seja, a 25 centímetros do óculos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar a formulazinha lá, né? Qual que é o ponto próximo do hipermétrope? Ele chega no mínimo 50 centímetros. Qual que vai ser a lente que eu vou ter que fazer para correção? Eu vou substituir o ponto próximo para o ponto mínimo que ele consegue enxergar. Daí eu vou ver que ele vai usar uma lente convergente de 2 graus. Note, o resultado foi positivo. Por quê? Porque é uma convergente. Uma lente convergente. Muito bem, ó. Vocês são bons mesmo. Certo, pessoal? Certíssimo. Estão entendendo? Aham. A presbiopia, ela é conhecida como a vista cansada. Quem tem presbiopia? Pessoas mais velhas, tá? Pessoas quando passam dos 40 anos, elas começam a apresentar o problema da presbiopia, que é a vista cansada. O que acontece? Eu não falei que os músculos ciliares, eles têm a função de ajudar o cristalino a mudar o foco dele, a alongar ou encurtar o cristalino? Conforme você vai ter uma certa idade, os seus músculos ciliares, eles vão enrijecendo, eles vão ficando mais duros, o que dificulta esse foco do cristalino. Então, você não consegue mais ficar focalizando em várias situações. Então, quem tem presbiopia, trata-se de uma doença que é provocada pela dificuldade de enxergar objetos a curta distância. Então, ele é parecido com o hipermétrope. Ele não enxerga de perto, ele enxerga de longe. Então, por isso que a maioria das pessoas mais velhas afasta o celular para enxergar, afasta a revista para ler, porque eles têm presbiopia, a maioria. Tá? Conforme vai passando a idade, vai acabando precisando usando os óculos, né? Então, como é que eu vou fazer a correção da presbiopia? Eu vou utilizar lentes convergentes, porque como ele é parecido com a hipermetropia, eu preciso utilizar lentes convergentes, porque eu só enxergo de longe, de perto ele não enxerga. Tá? Mas a presbiopia acontece não por causa do encurtamento ou alongamento do globo ocular. Ele acontece por conta desses músculos ciliares que vai endurecendo e não consegue fazer a focalização correta. Então, eu vou utilizar a mesma equação que eu utilizei aqui do hipermétrope. Só que agora vai ser o ponto próximo de quem tem presbiopia, né? Presbíope. Então, esse PPP é o menor valor que ele consegue enxergar para ler, tá? E, por último, o astigmatismo, nós utilizamos lentes cilíndricas. É como se o seu olho, quando você fosse enxergar alguma coisa, ele não criasse só uma imagem, ele cria várias imagens. E o que vai acarretar essa criação de várias imagens de quem tem astigmatismo? Eu tenho isso também. Você tem também? Uhum. Quem tem astigmatismo, se não usar óculos, dá dor de cabeça. Sim. Porque o seu cérebro vai ter que trabalhar muito mais para poder fazer a conversão dessas imagens. O seu olho capta tanta imagem, que aí o seu cérebro tem que trabalhar muito, por isso dá dor de cabeça. Tá? É como se o seu olho aqui, em vez de criar uma imagem só aqui no fundo da retina, ele cria várias imagens. E aí, quando ele vai transmitir isso para o cérebro tem que ficar tirando essas imagens que não existem e colocando só o que existe.
Então, esse trabalho, você força o seu cérebro a trabalhar. Por isso dá dor de cabeça. Então, quem tem astigmatismo é utilizado, geralmente é um problema na córnea, tá? Quem tem astigmatismo. E utiliza lentes cilíndricas, é outro tipo de lente. Então, quando a pessoa tem hipermetropia e astigmatismo, é uma lente cilíndrica com metade convergente. Quem tem miopia e astigmatismo é metade cilíndrica, metade divergente. Tá? Uma outra questão interessante... Oi. E antigamente, como é que o povo vivia quando não tinha óculos? Não sei, eu não via, não enxergava direito. Coitado. Não enxergava direito, só pode. Ó, uma outra questão da presbiopia, como eu falei que a presbiopia ela é causada por conta do enrijecimento dos músculos ciliares, é muito comum quem é presbíope, utilizar aquelas lentes bifocais. Vocês já ouviram falar? Em cima enxerga de longe, embaixo enxerga de perto? Meu pai usa uma É dessas. aquelas lentes que tem embaixo tem aquele... Isso. É aquele negocinho diferente. Isso. Lente Ela é multifocal. diferente. Metade é lente convergente, metade é divergente. Por quê? Porque Ah, sim. quando ele quer enxergar de longe, ele olha para cima. Quando ele quer enxergar de perto, ele olha para baixo. Que aí o óculos vai ajudar você a focar. Porque o seu cristalino ele vai estar cansado, ele vai não vai querer trabalhar. Então você olha para cima, a lente te ajuda a olhar para longe. Você olha para baixo, a lente te ajuda a olhar de perto. Então quem tem presbiopia também utiliza aquelas lentes multifocais. Tá? O astigmatismo, como eu disse, usa lentes cilíndricas, mas não é visto aqui no ensino médio esse conteúdo, tá? Ele é mais para quem vai fazer medicina, tá? E o daltonismo é uma doença caracterizada pela impossibilidade de diferenciar todas ou algumas cores, manifestada muitas vezes pela incapacidade de distinguir a cor verde da cor vermelha, causada por um gene localizado no cromossomo X. Na maioria das vezes possui origem genética, mas pode ser causado por distúrbios neurológicos. O nome daltonismo provém do nome do químico inglês John Dalton, que em 1794 publicou um estudo revelando que tinha dificuldade para distinguir a cor verde da cor vermelha. Certo? Entenderam? Certo. Já pode receitar óculos para todo mundo agora? Não. Vamos começar a fazer uns exames aí de óculos, como é que chama? Falsificado? Vamos montar um estúdio aqui na escola de... Chama seu exame de vista, por R$100 a gente cobra o exame. Aí a gente arruma um médico para assinar os exames. O que vocês acham da ideia? Aí o dinheiro que a gente arrecadar com esses exames, a gente paga a formatura. Pronto, lá, o Gabriel disse arrumou a médico. Só basta agora a gente poder captar os nossos clientes. Pessoal, como tarefa, hoje vai ser pesado, hein? São 3 módulos que eu expliquei. Vocês vão fazer esses 3 últimos módulos da apostila 8. Eu não lembro qual que é agora. Deixa eu abrir aqui na apostila. 46 e 47. Qual que é, Lohana? 45, 45, 46 e 47. Isso, aí acabou o E apostila o 8, 48? né? Peraí, tem 48 aqui na página 140. E vocês acabam de explicar. E o 48 também? Não, peraí. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu abrir a apostila aqui e já falo certinho os módulos que eu quero de tarefa. Eu tinha olhado, parecia que era 3 módulos. Deixa eu olhar aqui. Vai ser um módulo. Eu quero que vocês façam somente os módulos 45, 47 e 48. 46 não precisa, tá? Ok. 45, 47 e 48. Combinado?
Ó, Combinado. para a prova vai cair todo esse conceito até aqui na parte das doenças da visão. Prova semana que vem já, né? Então vai cair até o conteúdo de hoje, combinado? Combinado. Quem faltou? Vamos ver quem faltou? Só tem 13 alunos na sala. Vamos ver. O Lucas, a Maria Clara, quem mais? Ó, vamos lá. 25 no 9. O Arthur tá aqui. O Breno tá aí? Presente. Bruna? Faltou. Faltou. Carlos? Tô aqui, pessoal. Carlos tá aí. Eduardo? Estou aqui. Flávia? Faltou. Gabriel Canzi tá aqui. Gabriel Ferreira? Tô aqui. Jamile? Eu! João Pedro? Tá aí. Júlia? Bruna presente. Já Júlia? deu. Letícia? Eu tô aqui. Johanna? Lucas aqui. faltou. Luiz Antônio? Presente. Maria Clara faltou. E Maria Paula? Presente. Professor, tô aqui, tá? Que meu Meet tinha Tá, já caído. mudei aqui. Gente, então bom final de semana. Estudem para a prova. Ok? Qualquer coisa me dá um grito. Ok, Tchau, bom final de tchau. semana. Bom fim de semana. Tchau. Alô, Tchau. professor.